E aí, concurseiro, eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e esse é o Dicas DC. No programa de hoje, a gente vai te dar 7 dicas infalíveis para você garantir a sua aprovação no concurso do INSS. Eu tenho certeza que você vai adorar. E quem está aqui comigo hoje para poder compartilhar esse conteúdo com você é o professor Alexandre Nogueira, ele que é especialista em técnicas de estudo. Oi, professor, queria agradecer a sua participação, por estar disponibilizando seu tempo para poder ajudar os nossos concurseiros nessa missão. Olá, Yasmin. Eu aqui agradeço a oportunidade de poder contribuir com a melhoria dos estudos dos alunos da Degrau Cultural. Ótimo. E eu tenho certeza que hoje a gente vai compartilhar um conteúdo riquíssimo. Com certeza. Se ele colocar em prática... Com certeza. Vai ajudá-lo em muito no seu desenvolvimento até a chegada da prova tão esperada, né? É isso aí. Antes da gente começar a dar as dicas, eu queria falar um pouquinho sobre o concurso do INSS. Claro. A gente sabe que o Ministério da Economia já autorizou a abertura de 1.000 vagas para o cargo de técnico do Seguro Social. Mas o edital ainda não saiu. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele iniciar, do concurseiro iniciar a preparação dele antes mesmo do edital sair. Correto. Sem dúvida nenhuma, o concurseiro tem que utilizar o tempo a seu favor. Então, a partir do momento que ele se predispõe a estudar para um concurso público, ele não pode esperar que o edital saia para só então ele olhar o que vai cair e aí passar a estudar. Logicamente, ele tem que iniciar os seus estudos, se já não tiver iniciado os estudos por INSS, ele tem que iniciar os seus estudos quando terminar essa entrevista. Já tem que procurar material, procurar o curso e começar a estudar. Entendi. A gente já tem algumas previsões, né, algumas estimativas. Então você acredita que ele iniciando a preparação dele hoje, ele já consegue? Sem dúvida nenhuma, iniciando, né, nessa semana, hoje, ele já está com tempo mais do que suficiente, se dedicando, ele estará com tempo mais do que suficiente para abarcar o edital e conseguir fazer uma boa prova. Maravilha. E o programa do concurso anterior pode ser usado como referência? Vai ser utilizado como uma referência até o momento que saia o novo edital. Agora, é muito importante ele ter em mente que a legislação previdenciária teve uma substancial alteração, principalmente após a emenda constitucional editada em 2019. Então, tanto a legislação em nível constitucional, quanto em nível legal, quanto no nível do decreto que regulamenta a Previdência Social, ela foi substancialmente alterada. Então, ele vai utilizar o edital anterior como referência, porém, na hora de fazer a leitura da legislação, tem que pegar a legislação atualizada com os principais pontos de mudança, que não foram poucos. Entendi. O nosso objetivo aqui não é deixar o concurseiro desesperado para tentar fazer 1 milhão de coisas, mas tem algumas pessoas que, para tentar compensar esse tempo, porque sabe que já tem pessoas se preparando desde muito antes, ele tenta virar à noite. Sim. Eu queria que você falasse se isso é benéfico, se isso realmente vai ajudar ele de alguma forma, ou não, é exatamente o contrário. Não, olha só, quando a gente estuda, né, a didática de ensino superior, quando você vai estudar também a questão do funcionamento do cérebro humano, para você saber como que você vai introduzir informações, né, nessa parte tão importante do nosso corpo, você sabe muito bem que o ser humano, ele não consegue, você acaba entendendo que o ser humano, ele não consegue se concentrar na mesma coisa, pelo menos na minha geração era assim, por mais de 45 minutos. Por isso que os tempos de aula eram de 50 minutos, são de 50 minutos. Porque não dá para mais de 50 minutos você prender a atenção da pessoa. Hoje, então, essa nova geração, ela está muito dinâmica, está muito mais rápida. Então, o que acontece? Não adianta o concurseiro achar que ele virando à noite, ele vai conseguir correr atrás do tempo que ele perdeu. Não, nada disso. Ele tem que estudar de uma forma otimizada, ele tem que estudar de acordo com o que o seu corpo aguente ele estudar, e até o momento que ele sentir que ele está absorvendo conhecimento. A partir do momento que ele entender que ele está olhando para o livro, vendo um vídeo, ouvindo uma aula e não está absorvendo aquilo, ele tem que fazer uma pausa e retomar os estudos depois de um breve ou de uma boa noite de sono. Entendi. Então, o Ministério da Economia autorizou a abertura de 1.000 vagas, mas a gente sabe que o déficit hoje é de mais de 20.000 profissionais. Você acredita que após todo o procedimento desse concurso, a realização da prova, a convocação, existe a possibilidade de chamarem os 25% que está previsto no decreto? Olha, eu não só acredito, como eu assim espero, não só eu, mas como toda a sociedade, todas as pessoas que estão na fila aguardando resoluções dos processos administrativos no INSS, quem trabalha na justiça, porque devido à carência de pessoal, os processos estão sendo levados para a justiça. Então, eu acho que a sociedade como um todo, o governo, né, como um todo, ele está nessa expectativa de um aumento do quadro de pessoal
do INSS. E ainda que as pessoas falem, mas agora tem a informatização, tem, né, o uso, mesmo com a informatização, mesmo com o uso de programas, né, que imitem, o que emulem, o que cheguem perto da inteligência artificial, ainda há necessidade do conteúdo humano, e eu te digo mais, Yasmin, um conteúdo humano que conheça essas novas mídias, conheça esses novos modelos de processamento. Tá? Porque eu fui de uma geração que saiu da máquina de escrever para o computador. E agora o serviço público está precisando de uma geração que saia somente do computador para as multiplataformas de atuação. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que é um concurso que vai chamar muita gente, mais do que o esperado no edital. Legal. 70% dos concursos anteriores foi realizado através da banca Sebrasp. Correto. Eu queria saber se você acha que os concurseiros devem estudar com base nessa banca ou agora de uma forma um pouco mais genérica, mais abrangente. Tá. Eu costumo, quem já me conhece sabe muito bem como eu falo, né? Como eu penso. Eu não me preocupo com banca, eu me preocupo com a matéria. Porque quando eu sei a matéria, a banca pode me perguntar dentro das 4 linhas do edital, a banca pode me perguntar em múltipla escolha, em preencher pontinho, em preencher lacuna, em verdadeiro ou falso, porque eu sei como responder. Então, por exemplo, quando você sabe, né? Vamos fazer uma brincadeira rápida aqui. Meu nome é Alexandre Nogueira. Você vai me perguntar, professor, seu nome é Alexandre Nogueira? Verdadeiro ou falso? Eu vou falar verdadeiro. Sim. Você vai perguntar, professor, seu nome é Alexandre Nogueira? É Marcelo Nogueira? É João Nogueira? Ou é Alberto Nogueira? Eu vou responder o quê? Alternativa A, Alexandre Nogueira. Então, quando eu sei a resposta, não me interessa como você vai me perguntar, porque eu vou saber responder. Agora, sem dúvida nenhuma, se 70% das vezes a Sebrasp apareceu, vamos otimizar o nosso estudo fazendo, na hora dos exercícios, mais exercícios no nível da Sebrasp de verdadeiro ou falso. Mas isso não quer dizer que se você estudou para verdadeiro ou falso e vier uma banca que vai utilizar 5 questões, né, 5 assertivas, isso não significa que você jogou o seu estudo para fora. Porque o importante é você absorver o conhecimento, é saber o que você vai responder. Entendi. Porque alguns concurseiros têm um pouco de medo da banca organizadora por conta do modelo, né? Claro. De avaliação que ela faz. Claro. Isso deve ser uma preocupação ou não? Não, deve, porque ele tem que ver a regra do jogo. Ele tem que ver no edital se vai ser verdadeiro ou falso somente, se 2 falsas anulam uma certa, tem que ver, né, a regra do edital. E aí ele só tem que responder de acordo com a regra do edital. Sem dúvida nenhuma, há um medo em relação a isso. Agora, quando o concurseiro vira a sua chave, quando o concurseiro entende que ele tem que estudar a matéria e saber a matéria, né, e saber a regra do edital, saber responder de acordo com a regra do edital, então, com isso, ele passa a ter uma maior tranquilidade. Isso é um desconhecimento da técnica certa de se estudar. Isso dá mais tranquilidade para o concurseiro. A partir do momento que ele vira essa chave e se preocupa só em estudar a matéria, ele até otimiza melhor o seu tempo de estudo. Legal, muito bom. Acho que a gente já começou muito bem. Claro. Então agora vamos pro foco, né, do nosso bate-papo. São as 7 dicas que eu acho que eles com certeza estão aguardando ali, as 7 dicas para eles garantirem uma aprovação no concurso do INSS. Claro. Você enviou pra gente aqui algumas das dicas e eu queria que você fizesse um comentário sobre cada uma delas pra gente poder ir desenvolvendo essa temática e também esclarecendo qualquer dúvida que possa surgir na cabeça dele de acordo com o tópico que a gente vai abordar. E a primeira dica que você pontuou seria elaborar um plano de estudo. A gente fala muito aqui sobre isso, mas você precisa explicar pra galera. Sem dúvida nenhuma. Qual é a importância do plano de estudo, Yasmin? O plano de estudo vai ser o norte, a bússola que ele vai utilizar até o dia da prova. Então ele vai se organizar, né, por mês, semanas e por dias. E dentro do dia depois ele vai ver a sua hora de estudo, o tempo que ele tem, de acordo com o tempo que ele tem para poder estudar. Eu tenho 2 horas por dia para estudar. Eu tenho meia hora para estudar. Eu consigo estudar mais no final de semana. Então vai fazer um plano de estudo elaborado de acordo com a sua prática. Não adianta um concurseiro que trabalha querer pegar um plano de estudo de um concurseiro que somente estuda. Ele tem que fazer o seu plano de uma forma personalizada. E o plano de estudo vai servir não só como um norte, mas também como um incentivo. Porque dentro do plano de estudo, a partir do momento que ele começar a ticar, né, a dar ok em todas aquelas pequenas metas que ele cumpriu, o cérebro dele automaticamente vai entender que isso é uma recompensa e vai fazer com que ele busque atingir o máximo possível de metas. Então isso vai ajudar a incentivar. É como se fosse um personal trainer te chamando para malhar. Você está entendendo? Sim. Cada tique que você dá ali, hoje eu tinha que estudar essa e essa matéria, estudei, pá. Então foi, pá, estudei. E quando não conseguir, não tem problema. É aquele obstáculo que você alcançou e que você deve ultrapassá-lo. Então faltou isso, então vamos lá, vou estudar esse. A partir do momento que você conseguir, você vai sentindo que você está progredindo, você está efetivamente produzindo algo até a data da sua prova. Então o plano de estudo é um norte, ele é ao mesmo tempo um norte como um incentivo também para o candidato.
Entendi. Só uma dúvida. Caso ele, em algum momento ali surja um problema, um imprevisto e ele não consiga dar conta daquela quantidade de conteúdos, o que ele faz? Ele recomeça, ele vai ter que adaptar esse plano de estudo? Sem dúvida. O plano de estudo, ele não é rígido. O plano de estudo é uma previsão que ele vai fazer e essa previsão, ela pode sempre ser amoldada de acordo com o desenvolvimento dele. Às vezes até ele esperava que só tinha um tempo para estudar, mas de repente ele estava estudando e estagiando. Aí ele sai do estágio. Então agora ele tem mais horas para estudar. Então ele vai readaptar o plano de estudo dele. Tá entendendo? Ou então ele estava desempregado e aí passou a ter um emprego. Ele não vai abandonar, ele vai readaptar. O plano de estudo, ele é maleável. Ele não pode ser algo rígido. Ele é rígido enquanto as circunstâncias que motivaram a sua elaboração se permanecerem inalteradas. A partir do momento que mudou uma circunstância, mudou um fator, ele vai adaptar também o seu plano de estudo. Entendi. Interessante. E a segunda dica que você deu foi dedicar 45% da carga horária do plano de estudo à disciplina de legislação previdenciária. 45% é bastante coisa. 45% por quê? Para você ter uma ideia, no último concurso, das 120 questões pedidas pela Sebrasp, 70 questões foram de legislação previdenciária. E esse concurso tem uma vantagem. O candidato ele vai estudar isso, mas vai estudar alguma coisa que é para a vida inteira. As pessoas não gostam de estudar o direito às vezes, né? Porque daí legislação é chato, aquela coisa toda, mas não tem problema. Ele está estudando algo que depois que ele passar e for chamado para trabalhar, ele vai utilizar aquilo que estudou a vida inteira. Então ele não está perdendo tempo. Ele está agregando conhecimento que depois vai melhorar ele até mesmo lá dentro profissionalmente. Então, legislação previdenciária é muito forte esse pedido. Então o candidato não pode deixar de estudar a legislação previdenciária, que é muito forte nessa prova. É uma particularidade do concurso do INSS. Entendi. E você acha que essa é uma questão que às vezes a pessoa tem mais dificuldade de absorver o conteúdo, o conhecimento? Sem dúvida, porque é uma legislação muito específica, não é uma legislação do dia a dia, não é uma legislação que aparece, por exemplo, para quem já estudou para a polícia, para quem já estudou para tribunal, para quem já estudou para a administração pública como um todo, os bancos, né? Aquelas coisas, empresas públicas. Então é uma legislação muito específica. Então sai na frente quem já estiver estudando pelo menos todo dia, dentro do seu, já vou dar um bônus, hein? Todo dia a pessoa tem que se dedicar à legislação previdenciária e língua portuguesa para o seu estudo. Se ele alcançar bons resultados em língua portuguesa e legislação previdenciária, 80% do caminho dele tá trilhado. Interessante, porque a próxima dica, inclusive, é essa, de estudar 2 matérias por dia. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um plano de estudo onde ele vai estudar 2 matérias por dia. Por quê? Porque se ele tentar estudar tudo, ele vai fazer que nem o pato. O pato faz tudo, mas faz tudo mal. O pato voa mal, ele anda mal e ele nada mal, não é isso? Então o pato não faz nada bem, porque ele quer fazer tudo. Então não adianta o candidato se juntar um monte de livro na frente dele e tentar, agora eu vou estudar meia hora isso, meia hora aquilo. Não. Ele vai estudar a legislação previdenciária, desculpa. Ele vai estudar a legislação previdenciária, ele vai estudar uma outra matéria. Aí depois, no outro dia, ele vai estudar legislação previdenciária, vai estudar outra matéria. No outro dia, legislação previdenciária, outra matéria. Depois, ele pode passar para 2 matérias diferentes para dar uma respirada. Entendeu? Então, isso é muito importante que ele faça, pelo menos, dentro do tempo, em média, 2 matérias. Ah, eu estou estudando o dia inteiro, professor. Você pode fazer 3 matérias. Tá? Mas não tem que estudar tudo todo dia. Entendi. Até porque isso pode, como você falou, né? Isso pode dificultar a absorção dele da informação. Sem dúvida. Entendi. Professor, e a quarta dica é fazer exercício no final de semana. Como é que é isso? Bom, o concurseiro, ele é concurseiro 24 horas, né? Então é o 24/7, 24 horas, 7 dias na semana. Hoje os concursos estão muito concorridos, né? Os estudos estão muito profissionalizados, então quem quer realmente a estabilidade no serviço público tem que se dedicar o máximo possível. E o que acontece? A prova nada mais é do que a resolução daquilo que você estudou. Os exercícios são um treinamento para a prova. Então, o candidato ele não pode se enganar. Como assim? Você vai começar a estudar agora para uma prova que virá lá na frente. Então, você não adianta acabar de estudar uma matéria hoje, na parte da manhã, e querer resolver o exercício dessa matéria na parte da tarde ou na parte da noite. Você precisa esperar, você precisa fazer o seu cérebro absorver efetivamente aquilo que você estudou e só depois você vai se testar. Porque os exercícios são um teste para o candidato saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Quando ele errar, é porque ele não absorveu a matéria. Quando ele acertar, é porque ele está bem na matéria, só precisa revisar. Então não adianta ele se enganar. Ele acabar de fazer o exercício, acabar de estudar 10 horas da manhã e 11 horas começar a fazer o exercício. Está tudo fresco na cabeça dele. Não vai estar assim na data da prova. Né? Na prova ele absorveu tudo e ele vai na prova vai se testar. Então eu costumo dizer para deixar o final de semana os exercícios, porque se ele se comprometeu a ficar estudando durante a semana,
Aí, poxa, agora vou ter que encarar mais estudo também, né, rotina, né? Mais estudos no final de semana, mas estuda de uma forma diferente, estuda fazendo exercício. Né? Então, ao mesmo tempo, ele está se testando naquilo que ele estudou na semana e, ao mesmo tempo, ele está variando a sua metodologia de estudo, enganando o seu cérebro, mostrando ao cérebro, eu estou aqui no final de semana, mas eu estou fazendo uma coisa diferente do que eu tenho feito na semana. Então, eu gosto de deixar os exercícios no final de semana por esse motivo. Entendi. E eu queria só fazer um adendo. O simulado, ele entra nessa parte de resolução de exercícios? O simulado é fundamental porque a sua preparação é onde você vai alcançar o tempo de prova. O simulado é aquele treino antes do jogo, antes de entrar em campo, é aquele treino final que vai fazer o ajuste fino. Então, deixar de fazer simulado é um pecado para o candidato, porque através do simulado ele vai se conhecer fazendo tempo de prova, estudando com a postura da forma correta, com aquela tensão, saindo daquele conforto de casa às vezes, né? E aí o simulado é fundamental, é aquele treino, mas não é para fazer um pouco antes da prova. O simulado ele tem que fazer no decorrer do seu estudo, dentro do seu plano de estudo. Ele tem que fazer simulados de forma repetitiva, porque é como se ele fosse fazer a prova. Ele vai ganhando tempo de prova, entendeu? E aí ele também vai vendo onde ele claro, identificando não tá os pontos fracos e os pontos fortes, né? E não adianta o candidato se enganar. Resolvendo questão, lendo a legislação do lado. Ele está se enganando. Na data da prova ele não vai poder fazer isso. É verdade. Né? Vai estar se enganando. É verdade, tem que fazer... A ideia do simulado é realmente simular como vai fazer, sem dúvida. Sem dúvida, porque é muito fácil você ficar treinando lá, dando soco no saco de areia, né? Mas é bom você treinar, fazer um pouquinho de luva, né? Pegar um sparring, né? E fazer um treino, sentir um pouquinho como é que é o tapa na cara para ver se aguenta, né? Então é bom. Entendi, perfeito. E aí a gente tem as... Quinta dica, que é fazer mapas mentais. Correto. Principalmente na minha legislação, né, que a gente tem dado aqui no curso, que é a legislação previdenciária. Por quê? Em todas são importantes. O mapa mental faz você revisar a matéria de uma forma mais amena do que ficar lendo o texto legal. É humanamente impossível a pessoa pegar o texto legal e ficar lendo aquilo, né? O pessoal fala ler a letra seca da lei. Né? Até pode conseguir tentar fazer a decoreba, mas o tempo que vai levar para isso é muito grande. Então a pessoa vai ler a legislação, vai estudar, vai entender o que estudou e vai fazer os seus resumos. E mapa mental, minha gente, não é fazer nada bonitinho, certinho, não tem uma regra. Um mapa mental, por exemplo, uma lista é um mapa mental. Você está entendendo? Só você mudar, só você tirar o texto legal, aquela leitura da letra seca da lei e fazer mapas mentais, isso vai te ajudar para você absorver a matéria de outra forma, revisar e absorver. Então, quando você faz vários mapas mentais depois, você otimiza seu tempo de estudo. Você vai ter várias fichinhas ou vários modelos dentro do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Você vai ter vários modelos ali que vai te ajudar a consolidar aquele estudo anterior na matéria. Então, o mapa mental é fundamental, principalmente para a parte de revisão final, naquela reta final, e consolidação da matéria absorvida. Tá, ele tem que fazer o próprio mapa mental, porque tem na internet... Claro, mas buscar imprimir o mapa mental, claro que não, porque quando ele elabora o mapa mental, primeiro, ele está elaborando do jeito dele, e segundo, ele já está absorvendo a matéria. Porque quando você está fazendo o resumo da matéria, você já está fazendo a matéria. Eu falo isso com conhecimento de causa porque, por exemplo, quando eu fiz um concurso lá nos idos de 1992 para a Polícia Federal, para agente da Polícia Federal, e eu estava desesperado para passar, que eu estava desempregado à época, eu peguei toda a legislação à época, que era a legislação de segundo grau, eu peguei toda a legislação à época que caía no concurso e eu resumi todos os livros. Eu estava desempregado, estava trabalhando, eu resumi todos os livros. Então eu fiz calhamaço, eu gastei folhas e folhas de papel ao máximo, mas aquilo ali já me ajudava a fixar a matéria. E depois que eu resumi todos os livros, nos pontos principais, eu fui só estudando aquela matéria, entendeu? Então, moral da história, me dediquei dessa forma e eu sou um cara que eu acabo de fazer o Nescau, eu guardo a lata de Nescau no congelador. Então, tem que ser um cara que eu tenho que me concentrar muito. Entendi. Então, pra você ter uma ideia, nesse concurso que foram cerca de 360 mil candidatos, eu passei em 74º lugar, entendeu? Fazendo o que na época? Fazendo justamente esse, né, depois do acompanhamento, a orientação do curso, o curso me dizendo o que eu tinha que estudar, os pontos principais, isso foi um mapa mental. Então, a partir daquele momento, 2 meses antes da prova, eu só estava lendo os meus resumos, sabe? Não precisava ficar abrindo livros e livros. Então, mentalmente, para mim, era menos desgastante. Nossa, entendeu? Que legal. Então, você acha que esse foi o diferencial para você conseguir a sua aprovação? Fundamental. Daí para frente, tudo que eu fiz desse jeito sempre me ajudou bastante. Agora os concurseiros vão virar os loucos do mapa mental. Tem que ser. E o mapa mental não precisa fazer coisa bonitinha, perder tempo fazendo coisa bonitinha. Mapa mental é o melhor para você. Se você tem a cabeça mais confusa, igual a minha, consegue fazer um monte de seta e tal, se você prefere fazer listagem bonitinho, não tem problema. Não existe uma regra. O melhor mapa mental é aquele melhor mapa que você consegue ler. Entendi. Entendeu? Legal.
E aí a gente vai para a sexta dica, que eu acho que é sensacional, essa cuidar da saúde e da alimentação, porque o concurseiro às vezes negligencia isso, tão focado em estudo, trabalhar, rotina, né? Enfim, ele vai negligenciando. Sem dúvida nenhuma, né? Mente sana, corpo são, né? Então, mente sã, corpo são. Então, o que acontece? O candidato ele tem que entender que ele está usando uma máquina, que é o corpo dele. E se ele não fizer uma devida manutenção e preparação dessa máquina, essa máquina vai falhar. E não é ideal que essa máquina venha falhar antes da prova, porque senão todo o tempo que ele gastou foi perdido. Então o que acontece? Você vai ficar enfurnado às vezes num quarto estudando sobre uma luz artificial e tudo. Há necessidade de tomar sol, há necessidade de fazer caminhada, há necessidade de uma atividade física constante para liberar serotonina, para o seu cérebro ficar mais arejado, para ele ficar mais predisposto a receber novas informações. Né? Então, o exercício não é virar, não é ir fazer, como é que é o nome aquele exercício que tem na moda hoje em dia? Não, tem hoje em dia tem uma série de exercícios na moda que o cara carrega pneu, puxa corda. Ah, crossfit. Não precisa entrar numa academia de crossfit, não é isso. Mas é exercício moderado de acordo com a sua capacidade. Se você está sedentário, não tem problema. Faça uma caminhada, faça agachamentos, faça rotinas, mas dedique, né, dentro da capacidade do seu corpo, buscando uma orientação médica antes, sempre, sem dúvida nenhuma, isso é importante, mas dedique para uma atividade, porque você, com exercícios, você primeiro vai estar se estruturando e até aguentando mais o estudo, né? E a alimentação é fundamental, né? Sabe-se, se você procurar aí, hoje em dia, uma nutricionista, procurar um médico, um nutrólogo, o que a gente mais vê, né, por aí são as pessoas falando que o excesso de carboidrato na nossa alimentação, né, acaba sendo muito ruim para o nosso corpo, né? Então, se a pessoa adequar, né, buscar um profissional ou buscar orientação de pessoas sérias que até, né, dão o beabá e o básico hoje em dia nas mídias sociais, e a pessoa readequar a sua alimentação, a pessoa certamente ela vai ter alimentação e exercício, um corpo mais preparado para estudar. Isso é fundamental. As pessoas, como você bem observou, as pessoas negligenciam muito isso. E a gente entendeu isso, né? Nós fizemos uma pesquisa e entendemos realmente que essa parte está sendo muito negligenciada pelos concurseiros. Claro. E aí a gente trouxe também aqui 2 profissionais, um profissional de educação física e um nutricionista. Então tem vídeo aqui no canal com conteúdo muito legal sobre esses 2 assuntos, para você poder assistir e entender a importância ali profundamente, sabe? A gente abordou de uma forma bem leve, bem legal. Então eu tenho certeza que o concurseiro vai gostar. Ótimo. E vai complementar, né? Vai legal, complementar. Eu nem sabia. Então quer dizer, muito bom. Então já não precisa nem sair caçando por aí, nem gastando dinheiro fazendo consulta. A pessoa já vê esses vídeos aí e vai ajudar bastante. Não pode negligenciar. Isso é muito importante realmente. Então vamos para a 7ª dica. Fazer um curso preparatório. Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas pensam assim, não, é só eu sentar e ler a letra seca da lei. Não existe isso, né? A pessoa tem que otimizar o tempo de estudo. E o que é otimizar o tempo de estudo? Saber o que efetivamente tem que estudar, né? Ninguém tem bola de cristal, logicamente, mas as pessoas vêm trazer as suas experiências, né? Os professores dentro do curso, os cursos preparatórios que são profissionais nisso, eles trazem a orientação e a preparação para o candidato saber onde ele deve direcionar o seu estudo dentro de um edital, que qualquer edital de concurso é extenso. E já é extenso mesmo para bagunçar com a vida do candidato. Para o candidato pegar aquele que não sabe estudar, que não sabe se preparar, que não sabe se organizar, né? O serviço público não quer um profissional assim, ele quer um profissional que saiba trabalhar. Né? Então, às vezes a pessoa olha para o edital e se perde e até desanima. Então, quando realmente passa a frequentar o ambiente de um curso, né, ou passa a assistir ele, ou seja online ou presencial, ele passa a se motivar também a entender, a ouvir a experiência dos professores e aí ser direcionado para a sua preparação, porque ele não pode só ingressar no curso e achar que já está ganho. Ele tem que ingressar no curso e continuar fazendo o seu estudo, né, fora da sala de aula. Mas assim, ganha-se muito, é algo assim, é um potencial muito grande quando você tem uma orientação do profissional e depois você vai continuar a complementar esses estudos em casa. Você vai otimizar seu tempo de estudo e isso é fundamental. Tá? Eu não vejo, passa alguém que não faz curso? Passa, mas é um percentual muito pouco. Você tem vários jogadores igual ao Neymar? Não tem. Todo mundo ganha igual ao Neymar? Não. Só o Neymar que ganha igual ao Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Os outros jogadores não são. Então a mesma coisa. Mas eu conheci uma pessoa que passou sem fazer curso. Sim, mas quantas pessoas você conheceu? Sim. Você está me entendendo? Então, essa é a regra, é o diferencial, fora da curva, que existe na estatística. Agora, a grande massa tem que ter orientação de um curso justamente para saber estudar e otimizar o seu tempo de estudo. A gente traz aqui alguns aprovados também e às vezes eles comentam da troca que tem com os alunos dentro da sala de aula, que às vezes um está desmotivado,
o outro vai lá, não desiste não, tem aquela, sabe? Vira uma parceria, uma cumplicidade. É uma irmandade, vira uma irmandade realmente, entendeu? E ali vai todo mundo se ajudando, né? Como a gente vê naqueles filmes de guerra, ali, o pelotão correndo, aquele cara ficando para trás, e o cara vem e faz, né? Eu costumo dizer que é igual uma matilha a matilha a matilha já é de lobo, né? Então o que acontece? Já é, né? Uma matilha é de lobo. Então o que acontece? São os lobos numa matilha, né? Você coloca ali os mais velhos à frente, né? Que eles vão fazendo o caminhar da marcha, você coloca o grande grupo no meio e o alfa, o chefe, está atrás para ver se ninguém ficou para trás. Então o curso é o alfa, está ali atrás, entendeu? Não deixando ninguém para trás e levando aquela matilha ali junta até o seu objetivo final. É isso. Porque eu acho que só o concurseiro sabe o que o concurseiro está passando. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Professor, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer por todo esse conhecimento, por todo esse conteúdo que você trouxe sobre o concurso do INSS. Eu tenho certeza que se os concurseiros colocarem em prática, a gente sempre martela nisso, né? Não adianta só ouvir e assistir o vídeo, tem que começar a praticar. Sem dúvida. Então eu acho que é um conhecimento maravilhoso e que quem colocar em prática vai garantir ali a aprovação deles. Sem dúvida. Espero que possa contribuir realmente. E não existe sucesso sem realmente dedicação. É isso. Concurseiro, espero que você tenha gostado das dicas que a gente compartilhou aqui hoje, esse conteúdo maravilhoso. E agora é o que a gente falou, tá na hora de colocar em prática. Lembra de acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, porque a gente está compartilhando vários conteúdos muito legais de assuntos variados que com certeza vão te ajudar nessa jornada que a gente sabe que não é fácil, tá? Até o próximo Dicas DC.